Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de equações. E para isso, vamos começar com a seguinte situação que temos aqui. Observe a pergunta de João. Pensei em um número, somei 5 e obtive 16. Em qual número pensei? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Podemos escrever o número que João pensou como sendo o número x. E a partir disso, escrever a seguinte igualdade. Certo? Então, ele pensou em um número, somou com 5, ou seja, 5 mais x, é igual a quem? É igual a 16. Ou seja, temos essa igualdade aqui. Professor, poderia ser x mais 5 aqui? Poderia, não ia mudar em nada o pensamento aqui da gente, certo? Então vamos pensar o seguinte, sentenças matemáticas como esta aqui, que circulamos agora, são chamadas de quê? São chamadas de equações. E são muito usadas na resolução de problemas. Então, uma das grandes aplicações da equação ou das equações são aonde? São na resolução de problemas. Então vamos pensar o seguinte, equações são o quê? São igualdades que contém pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Ou seja, aqui tem uma igualdade em que apresenta uma letra, ou seja, esse x aqui, onde esse x representa o quê? Um número desconhecido. Observe ainda o seguinte. 5 mais x aqui é quem? É uma expressão algébrica. Ou seja, é uma expressão que possui letra, números, certo? E operações. Já 5 mais x igual a 16 é o quê? É uma equação, ou seja, é uma igualdade em que apresenta pelo menos aqui uma letra que representa um valor desconhecido. Ok? Então aqui temos alguns exemplos. Temos esse primeiro exemplo aqui que diz o seguinte. O dobro de um número menos 2 é igual a 8. Então, a partir desse exemplo, vamos escrever uma equação que corresponde a ele. Então, o dobro de um número. O número não conhecemos, então vamos chamar ele de x aqui. Quem seria o dobro de um número? O dobro do número, o número aqui é x. Então, o dobro eu sei que é 2 vezes ele. Ou seja, o dobro de um número é exatamente 2x. E quem seria a equação correspondente? A equação é exatamente o seguinte. 2x, ou seja, o dobro de um número, menos quem? Menos 2 é igual a 8. Então, essa equação representa exatamente, certo? Essa situação aqui que temos. Já no segundo exemplo, temos o seguinte. O triplo de um número dividido por 2 é igual a 6. Então, o número não conhecemos, então vamos chamar ele de x aqui. O triplo de um número. Então, o triplo de um número é quanto? É 3 vezes esse número. Se o número eu não conheço, chamei aqui de x, o triplo de x é quem? É 3x. E quem seria a equação correspondente? A equação correspondente é exatamente o triplo de um número, ou seja, 3x, dividido por quem? Por 2, é igual a 6. Ou seja, é essa minha igualdade aqui. Ok? Então, vamos pensar agora o seguinte. Incógnita de uma equação. Então, as incógnitas de uma equação são os números desconhecidos, certo? Ou seja, são os números que queremos saber quem são eles. Então, vamos observar o seguinte. Colocamos aqui 2 exemplos. Então, na equação 2x mais 1 igual a 5, porque é uma equação? É uma igualdade em que apresenta pelo menos uma letra que representa um valor desconhecido. Então, esse valor desconhecido aqui é quem? É a incógnita, ou seja, a incógnita aqui é x. Já nesse segundo exemplo, temos o seguinte. Na equação x mais y igual a 6, as incógnitas são quem? São x e y. Ou seja, eu tenho aqui duas incógnitas, ou seja, 2 valores desconhecidos aqui, certo? Então, prosseguindo, chegamos aqui em quê? Na solução ou a raiz de uma equação. Ou seja, o nosso objetivo agora é descobrir o valor desconhecido, ou seja, descobrir o valor da incógnita. Então, vamos ver o seguinte exemplo que temos aqui. Por exemplo, a solução ou a raiz da equação
5 mais x igual a 16 é quem? É 11. Por quê? Porque este é o número que torna a sentença verdadeira. Ou seja, ó, eu tenho 5 aqui mais x igual a 16. Quem é que eu vou substituir aqui por x, certo? Para resultar exatamente em 16. Só pode ser quem? 11. Por que 11? Porque 5 mais 11 dá exatamente quem? Dá exatamente 16. Então, chegamos que 11 é a solução ou a raiz da equação 5 mais x igual a 16, certo? Então, aqui temos mais alguns exemplos. Observe, certo? Eu tenho essa primeira equação aqui, ó. 4x mais 2 igual a 14. Então, vamos substituir o valor de x aqui por quem? Por 2 e depois substituir por 3, para observarmos os resultados. Então, primeiro, eu vou substituir x aqui para 2, ou seja, por 2. Então, temos ó, 4x mais 2 igual a 14. Então, no lugar de x aqui, vamos colocar quem? 2. Então, como é que vai ficar? 4 aqui, x, é quem? É 4 vezes x. Se x for 2, então vamos ficar com 4 vezes 2. Então, eu tenho 4 vezes 2 mais quem? Mais 2. Então, vamos ver se a sentença vai ficar verdadeira. Para ser verdadeira, tem que dar exatamente 14. Então, temos que 4 vezes 2 mais 2 é quem? Primeiro, a multiplicação. 4 vezes 2 é quem? É 8. E 8 mais 2 dá exatamente 10. Então, a que conclusão chegamos? Que 10 aqui é diferente de quem? De 14. Ó, colocamos até o símbolozinho aqui, ó, diferente. 10 é diferente de 14. Então, nada feito. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos substituir agora x por quem? Por 3. Então, no lugar de x aqui, vamos colocar quem? 3. E efetuar a multiplicação. Então, eu tenho aqui ó, 4x, ou seja, 4 vezes x. Se x for 3, vamos ficar com 4 vezes 3. Mais quem? Mais 2. Então, eu tenho essa expressão aqui. 4 vezes 3 mais 2. Então, primeiro, a multiplicação. 4 vezes 3 é quem? É 12. E 12 mais 2 é quem? É 14. Ou seja, chegamos aqui ó, em uma igualdade. Por quê? Deu exatamente 14, que era justamente ó, o meu segundo membro. Então, a partir disso, o que concluímos? Que, nesse exemplo, podemos dizer que 2 não é a solução ou a raiz da equação 4x mais 2 igual a 14. Por que não é? Porque ele não deixou a igualdade ó, verdadeira. Temos aqui ó, que aqui as nossas continhas deu 10. 10 é diferente de 14, ou seja, ficou diferente. Então, esse valor 2 não é solução ou raiz dessa equação aqui que temos. Já para o valor 3 aqui, 3 é o que? Vai ser justamente a solução ou a raiz dessa equação aqui que temos, ó, 4x mais 2 igual a 14. Por quê? Quando substituímos, certo, o valor de x por 3, tornou a sentença verdadeira. Por que tornou verdadeira? Porque o primeiro membro deu exatamente 14 e o segundo membro também era 14, certo? Então, 3 é a solução dessa equação. Já 2 não é. Por que o 2 não é? Porque ele não fez, certo, a igualdade se tornar verdadeira. Ou seja, a igualdade aqui que temos ó, ficou 10 diferente de 14. Certo? Então, nada feito com ele. Então, ó, vamos prosseguir aqui com mais exemplos. Ó. Menos 2 é raiz ou solução da equação x menos 1 igual a menos 3. Por que ela é solução? Porque quando substituímos aqui ó, o x por menos 2, teremos o quê? Ó? Menos 2 menos 1. Quem é menos 2 menos 1? É exatamente ó, menos 3. E menos 3 aqui que está no primeiro membro, que encontramos, é igual a quem? É igual a menos 3 que está no segundo membro. Ou seja, menos 2 aqui é quem? É a solução da minha equação. Por quê? Tornou a sentença verdadeira. Ou seja, menos 3 é igual a menos 3. Prosseguindo, chegamos o quê? Ó, que 1/2 é a solução ou a raiz da equação 2x igual a 1. Por que vai ser a solução? Porque quando eu substituir x por quem? Por 1/2 aqui, ó, vamos obter, certo, uma sentença verdadeira. Então, vamos pensar o seguinte, ó. 2 vezes 1/2. Então, primeiro vamos fazer o que aqui, ó?
multiplicar 2 vezes o numerador e dividir por quem? Pelo denominador. Então, 2 vezes 1 é 2, e 2 dividido por 2 é quem? É 1. Ou seja, tornou a sentença verdadeira. Por quê? Porque 1 é igual a 1. Ou seja, 1 meio é a solução ou a raiz da equação. 2x igual a 1. Por fim, temos aqui o quê? Que menos 4 não é solução, certo? Ou raiz da equação 3x menos 1 igual a 2. Por quê? Porque quando substituímos aqui o valor, certo, de x por quem? Por menos 4, não iremos obter uma sentença verdadeira. Por quê? 3x aqui menos 1. Então, 3x é quem? É 3 vezes x. Se x aqui for menos 4, então ficaremos com 3 vezes menos 4. Então, primeiro aqui faz quem? A multiplicação. Um número positivo com um número negativo. Então, o resultado vai ser negativo aqui, essa multiplicação. Então, 3 vezes menos 4 é menos 12. E menos 12 menos 1 é quem? É menos 13. E menos 13 aqui é diferente de quem? É diferente de 2. Ou seja, certo? O valor menos 4 não é solução ou raiz dessa equação aqui. 3x menos 1 igual a 2. Por quê? Quando substituímos o valor, não encontramos uma sentença verdadeira, certo? E assim finalizamos a nossa aula de hoje.